Critério do Dauphiné, segunda etapa, voltando para casa, fazendo o meu desafiozinho técnico aqui antes de chegar em casa. Eu só quero dar uma agulhada que é o seguinte: competições rolando por aí, pelo mundo, e a CBC com todos os eventos cancelados. CBC, por que CBC? O que vocês estão fazendo? Dormindo? Tomando chá? Em homenagem a momentos clássicos do ciclismo, momentos históricos, sem dúvida nenhuma, independente de quem for ganhar Tour de France 2020, tudo isso que a gente está passando nesse momento, o planeta, isso vai para os livros de história. E daí, para quem gosta de ciclismo, além dos acontecimentos históricos da humanidade, nós temos os acontecimentos históricos do esporte, que será o Tour de France. Então, em homenagem à era romântica do ciclismo, estou aqui com o meu bonezinho surrado da Lampre, o que aumenta ainda mais o valor dele. Segunda etapa, 132 quilômetros. Lembrando que para o parâmetro desses caras, 132 quilômetros é uma etapa nervosa, porque 132 quilômetros para eles não é considerada uma etapa longa, ainda mais quando você tem o final em alta montanha, uma montanha fora de categoria. A montanha são 16,6 quilômetros, mas isso para o livro, né? Para o roadbook que eles chamam. Mas para a perna do ciclista, eles começaram a subir a subida, talvez os últimos 20 quilômetros, eles podem ser considerados uma subida. No dia de hoje, teve uma fuga com 8 ciclistas, entre esses ciclistas, o Michael Schach, da CCC, que agora está vestindo a camisa de Rei da Montanha, que no caso do Critério do Dauphiné é uma camisa azul com as bolinhas brancas. Dentro desse cenário da fuga, os últimos 2 ciclistas que sobreviveram já na última montanha foi o próprio Michael Schach, que foi o penúltimo a sobrar no momento que o ciclista da Française des Jeux, ele acelerou um pouco o ritmo, ou o Michael Schach, ele já tinha acumulado os pontos necessários para manter a camisa, falou, cara, vai lá, faz a sua força aí, que eu vou ficar por aqui. Nesse momento que o ciclista da Française des Jeux, ele foi embora, eu comecei a imaginar na minha cabeça, tendo pequenas alucinações, que talvez pudesse acontecer uma movimentação agressiva do Thibaut Pinot, que é da mesma equipe. Thibaut Pinot sairia do pelotão e teria o auxílio do ciclista da Française des Jeux lá na frente. Mas é claro que isso não aconteceu, e refletindo mais racionalmente, não é muita característica do Thibaut Pinot fazer esses ataques mais longos, sair, se reconectar com o cara e continuar andando forte. Talvez seja exigir um pouco demais do Thibaut Pinot nesse aspecto. Especialmente dentro dos últimos 5 quilômetros, o ritmo começou a ficar realmente muito intenso. E no dia de hoje, dentro dos 10 quilômetros finais, na verdade, na última montanha, quem foi para frente completamente armada, completo, como nós estamos acostumados a ver a equipe Ineos. O Chris Froome, o Geraint Thomas com o mesmo óculos, ele usa o mesmo óculos desde 1978. Ele nunca trocou de óculos, não é que ele usa o mesmo modelo, ele usa o mesmo óculos, brincadeira, mas estava lá o Geraint Thomas, Egan Bernal, Kwiatkowski, Castroviejo, toda a equipe Ineos na frente. Isso fez com que vários ciclistas dentro dos últimos 5 quilômetros começaram a sofrer, e não foi qualquer cara que começou a sofrer. Julian Alaphilippe começou a sofrer ao mesmo tempo que o Castroviejo era o último, na verdade o primeiro a abrir e ter concluído o trabalho dele. Daí o Alaphilippe ficava, outro que também sobrava era o Alejandro Valverde, Adam Yates, o próprio Chris Froome. O Chris Froome é uma incógnita, porque ele saiu do trem antes de fazer o trabalho de puxar. Agora, se ele está se poupando ou se ele não tinha perna, eu acho que nem o diretor da equipe sabe. Porque ele pode falar que, não dava, se eu fosse puxar eu ia acabar atrapalhando, ou já fiz o meu treino do dia e eu vou descansar. Ou
cara tá completamente quebrado, isso ninguém sabe. Quem conhece o Chris Froome pessoalmente, manda um WhatsApp para ele e fala: e aí, Froome? Você tá bem? Você tá mal? Você tá se poupando? Você tá quebrado? O que que tá acontecendo com você? Daí foi o Geraint Thomas lá pra frente, poucos quilômetros depois, o Geraint Thomas também abriu, Rigoberto Urán, que teve uma participação bem bacana ontem, sobrou, Romain Bardet, o Barguil, todo mundo foi sobrando. Faltando 1,4 km, quem resolve fazer uma movimentação agressiva? Egan Bernal. Egan Bernal atacou, como ele não conseguiu concretizar um gap, ele resolveu sentar e ficar ali no meio. O Nairo Quintana fez um teste. Eu não diria propriamente que foi um ataque, mas ele subiu, colocou um ritmo mais firme, imediatamente sentou, olhou o que aconteceu. Todo mundo ficou meio que ali se estudando, até que faltando 500, 600 metros, Primož Roglič, o maquinista do trem amarelo, detalhe, ele não fez um ataque de subir e atacar, ele fez uma aceleração sentado, consistente, e ele simplesmente abriu o gap forçando de forma constante. Foi uma aceleração progressiva sem fim. O fim foi na linha de chegada. Impressionante, nos metros finais que ele deu uma levantada e está se tornando característico, ou eu estou atento a esse movimento dele, ele sempre olha para trás, não porque ele está preocupado, porque o maquinista tem que saber o que está acontecendo com o trem lá atrás, né? O problema é que toda vez que ele olha, ele está numa situação super tranquila, passou a linha de chegada, adorei, fiquei alucinado com a chegada do Thibaut Pinot, que conseguiu fazer uma aceleração e se deslocar de todo mundo, ficando na segunda colocação. Eu vou colocar a classificação do dia para vocês darem uma olhada. A classificação geral, obviamente, o Primož Roglič assume a liderança, a camisa amarela. Então, dentro da equipe Jumbo-Visma, eles já têm o uniforme amarelo. Eles conquistaram a camisa amarela com o Van Aert, e a camisa amarela, ela troca de ciclista, mas não troca de ônibus. Sem considerar que o atleta da Jumbo-Visma, o Bennett, ganhou a clássica Grand Piedmont, que estava vários nomes importantes, entre eles Mathieu van der Poel. Até o Mathieu van der Poel chegou meio envergadinho ali depois da linha de chegada, e o Bennett, os caras estão ganhando tudo. Voltando para o critério do Dauphiné, enfim, como vocês perceberam, o trem amarelo, o maquinista Primož Roglič, ele está ignorando toda e qualquer teoria em relação a segurar um pouco a preparação pré-Tour de France. O Egan Bernal, ele continua insistindo por algum motivo em fazer agressividade, tentar ganhar, o que eu acho que pode ser um pouco de precipitação. Não seria precipitação, ou seria menos ruim se ele convertesse essa agressividade em vitória. Agora, a partir do momento que existe agressividade e não existe vitória, e existe o desgaste, eu sinceramente começo a ficar meio confuso em relação a essa história. E o que me ajuda a resolver essa confusão, ou essa falta de clareza do que está acontecendo, é o comentário de vocês. Então, por favor, sintam-se à vontade de descarregar o comentário com todas as possibilidades. Gosto muito de ver o que a Jumbo-Visma está fazendo, fico muito ansioso em saber se esses caras vão ter esse mesmo trabalho em equipe, essa mesma condição no Tour de France, e fico muito curioso em tentar entender o que está acontecendo com a Ineos, porque eu não tenho a mínima ideia, e fiquei extremamente feliz em saber que o Thibaut Pinot talvez esteja numa ótima forma, pronto para ter um grande Tour de France. E eu acho que ele fez um movimento que se concretizou numa ótima classificação geral. Então, para um grande ciclista de grande volta, geralmente o cara faz assim, ele fica escondido, escondido, escondido. E daí quando o cara sai da toca, é para converter em algo que realmente tem influência na classificação geral, e eu acho que foi isso que o Thibaut Pinot fez. É claro que esse comentário é completamente tendencioso, porque eu gosto de torcer para o Thibaut Pinot, certo? Eu acho que é isso, galera. Comentários, abraço, tchau.